Maria Helena, eu sei que você já se apresentou na semana passada, porque a gente está fazendo dobradinha nessa semana. Semana passada a Aham. gente falou do parto puerpério, hoje a gente está falando um pouquinho mais profundo dessa questão do trauma, né, do pós-parto, mas como um trauma. E eu queria que você falasse um pouquinho, como você tinha explicado para mim, você falou um pouquinho dessa questão que você está se especializando no trauma, né, que essa outra abordagem que você também começou, acredito eu, já, né? Isso, Se você isso. pudesse, antes da gente falar dos nossos relatos, se você pudesse falar um pouquinho disso também. E seja Sim, muito eu bem-vinda faço. mais uma vez. Obrigada, Amanda. Eu faço uma formação, ainda estou em formação, né, em Somatic Experience, que é uma abordagem usada para trabalhar traumas pela perspectiva do corpo. Então, nós usamos técnicas para ajudar na liberação do estresse, né, que o trauma deixa acumulado no corpo. Então, é como uma psicoterapia, mas você tem um olhar mais profundo para o funcionamento fisiológico ali também. Inclusive, estou apanhando um pouquinho, porque estudamos muito o sistema nervoso autônomo, sistema nervoso parasimpático, nervo vagal. Então, bastante interessante. E o que eu até comentei com a Amanda, e acho legal, quando eu comecei essa formação, parte dela é você passar pelo processo, né? Então, eu tenho que fazer aí um número X de terapias pessoais. E eu olhava o meu parto e eu sentia sentimentos estranhos em relação ao parto. Mas tem aquele grande tabu. A mãe não pode se queixar porque ela tem o bebê. Se ela tem o bebê, que é a coisa mais maravilhosa do mundo, como que ela vai se queixar do parto se ela tem o bebê? Então, existe todo um tabu em cima dos sentimentos negativos que a mãe pode vivenciar, sim, durante o parto, durante o puerpério, durante a amamentação, no começo da relação com o bebê, na diferença do bebê real para o bebê ideal para o bebê real. Então, existem sentimentos naturais que não estão relacionados ao amor que existe, né, entre a mãe e esse bebê. E aí eu tinha sentimentos estranhos. Eu não me dava conta de quão profundo eles eram. Até o momento que eu tive um momento com o meu supervisor, uma terapia, que eu não tinha intenção de falar do meu parto. E eu fui relatando algumas coisas que eu estava sentindo e nós fomos percebendo que aquilo vinha do parto, né? Então, o parto, achei legal que você falou algum grau de trauma. É claro que o meu parto ele não teve violência, não sofri violência obstetrícia. Eu estava bem amparada, a equipe foi amorosa, cuidadosa comigo. Então, eu não foi um parto violento. Mesmo assim, eu tive um aspecto específico que eu vou compartilhar com vocês, que foi muito difícil para eu elaborar depois. E eu ficava sempre, quando eu pensava no parto, me vinha uma sensação de frustração, de tristeza, de mal-estar, que eu não conseguia identificar muito bem. E aí que eu percebi, durante esse momento com ele, que o meu parto teve, sim, aspectos traumáticos. Trauma, gente, nós vamos usar aqui a definição para trauma. Nós temos uma janela de tolerância, né, no nosso organismo. Então, é normal que a vida tenha altos e baixos, ou num termo aí mais neurofisiológico, né, que a gente ative o seja no parasimpático, ative o simpático. Então, ativações e momentos de relaxamento. Então, a vida tem isso, altos e baixos. Variável, né? Variável. A janela de tolerância é aquilo que ultrapassa a tolerância que eu, Maria Helena, você, Amanda, vocês, pessoas que estão ouvindo, muito individual, aquilo que ultrapassa a minha janela de tolerância. Então, quando a gente fala em trauma, quer dizer que para a pessoa, aquela experiência, ela vai precisar de ajuda para elaborar, para integrar, para processar, e talvez leve muito tempo. Porque a carga emocional, a carga fisiológica de sentimentos, de emoções, de mudanças que aquela situação traz, ela exige tempo para ser elaborada. Isso para quem se dá conta. Quem ainda não se dá conta, a gente tem uma situação ainda mais difícil, né? Então, na fuga desses sentimentos, a quem não se permite processar tudo isso que está acontecendo, ainda acontece uma situação mais complicada. Então, quando nós estamos aqui nos referindo a trauma, é isso, é algo que ultrapassou essa janela de tolerância, que você não conseguiu elaborar e integrar 100%, que quando você pensa te causa um mal-estar, ou você sente mal-estar e você não entende exatamente por que você está sentindo aquilo. Então, trauma nesse sentido, foi mais do que eu dei conta de processar, de elaborar, de compreender, de fazer sentido para mim, né?
Eu vou só fazer uma pausa aqui, juntando com o que a gente falou na semana passada. Semana passada a gente falou muito da questão que nasce uma mãe, nasce um filho, nasce uma mãe, e todo esse processo de reidentificação. Então, só para quem está aqui que já é mãe, o que a gente está falando aqui? A gente está falando, você estava grávida, nasceu seu filho, a sua filha, você passou por esse processo do trabalho de parto. Vocês concordam comigo, vocês que já são mães, que vocês estão passando por todo um processo de transformação de identidade, vocês estão processando muita coisa. Agora, eu, que estava ali sozinha cuidando de mim, eu estou aqui num processo de doação para um outro ser. E eu acabei de passar por um processo, o trabalho de parto é um processo. Então, o que a Maria Helena está falando é, ao mesmo tempo que está surgindo uma nova identidade sua, você como mãe, você acabou de passar por esse processo de trabalho de parto. Então, você, o seu cérebro, o seu corpo, os seus hormônios estão processando tanta coisa que, às vezes, essa vivência que você acabou de viver, você ainda não caiu a ficha, você ainda não se deu conta do que você acabou de viver. E isso pode acontecer meses depois. Né, eu, por exemplo, assim, a gente ainda vai entrar em detalhes, mas, por exemplo, o Jean tinha um mês, eu achei que já estava um pouquinho mais trabalhada essa questão do trabalho de parto, e a gente estava vendo um documentário de doulas, né, de parteiras, com as mães nas banheiras, parto fisiológico. Nossa, eu comecei a chorar. E aí eu falei assim, cara, eu não vivi isso. Isso. E aí que vai sempre cair na ficha assim, ainda tem uma dorzinha que tá lá, essa ferida ela ainda tá aberta, né? Ainda tem que olhar essa ferida. Eu acho que o importante da gente conversar sobre isso é justamente a gente falar assim, ok, seu filho nasceu, você tá feliz que o seu filho tá ali, mas tem o lado seu que foi machucado pela experiência sua, porque foi uma expectativa quebrada, e esse lado tem que ser olhado também. Perfeito, Amanda, não falaria melhor. É exatamente isso, né? Você se sente bem e de repente algo te traz esse sentimento de novo. Até a questão, nós estamos falando de emoções difíceis de serem integradas e não exatamente de um transtorno, mas pode sim chegar ao ponto de desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático, né? O parto ele pode ser vivenciado de uma maneira que a mãe chega ao ponto de ter mesmo um transtorno. Não só a mãe, olha que interessante. Os homens também. Os homens, os parceiros, pode ser, né? Se for um casal homoafetivo, por exemplo. Mas o parceiro, a pessoa que está ali acompanhando, uma mãe que esteja acompanhando o parto, pode também, ao ver a mulher passar por alguma situação desgastante ou agressiva, de muita impotência durante o trabalho de parto, pode se desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático pela experiência do parto. E é interessante que até a década de 90 não era considerado, porque o parto era visto como uma experiência corriqueira, normal. Então não tinha como o parto desenvolver algo como um transtorno de estresse pós-traumático, mesmo que as mães relatassem, os parceiros que acordavam à noite, que aconteciam situações de acordar suando, pensando naquilo, como você falou, entrei no hospital, de repente uma crise de choro, uma crise de ansiedade, vejo um bebê pequeno sem conseguir entender de onde está vindo aquilo. E tanto as mães quanto os pais podem ter chegar ao nível de desenvolver um transtorno por conta da experiência do parto. Sim. Olha, a Lohane também comentou algo aqui, você viu, Amanda? A Lohane colocou assim, eu também vi o filme Piece of Woman e chorei horrores, né, porque esse filme eu não conheço, mas acredito que deve ter trazido experiências de parto. Se você quiser comentar um pouquinho, Lohane, o que foi que você viu no filme que te chamou a atenção? Aí ela colocou assim, vi que meu parto ainda não tinha processado. É justamente isso, a gente acha que tá tudo bem, porque a gente também, que a gente falou na live passada, a gente coloca tanta pressão que a gente tem que estar bem, tem que estar feliz, sendo que a gente ainda não processou tanta coisa, aí você fala assim, não, devo estar quebrada, né, deve ter algum problema comigo, porque eu não tô plena, lavian rosa, como todo mundo fala com você, né? Exatamente. E é interessante que um ser humano adulto, ele pode sustentar a ambiguidade. Eu posso me sentir feliz, amando o meu bebê, e também estar triste por expectativas quebradas, estar precisando processar tudo isso internamente primeiro, para depois voltar a estar com as emoções um pouco mais harmonizadas. Mas é natural, né? A gente sentir ambiguidade. A ambiguidade faz parte da vida adulta. Pode falar, mãe. Não, eu ia te perguntar se você quer contar um pouquinho, então, como é que foi o seu trabalho. Isso. E nós estamos sempre em sintonia, né? Porque eu vou fazer isso agora.
A questão do meu parto, pessoal, o que que aconteceu? Eu tenho artrodese. Então, uma região da minha coluna, ela tem... eu tenho 8 pinos, porque eu caí com cachoeira e precisei substituir uma parte óssea. E o que aconteceu? Eu já não poderia ter o parto natural. Eu queria o parto natural, até por uma questão psicológica também. Se der tempo, Amanda, você me lembra de falar um pouquinho disso? As pessoas que têm alguma predisposição para o TEPT não tem relação com o natural ou cesárea. Mas, no parto natural, às vezes você consegue, através do parto, processar alguns traumas também. Então, tem toda uma questão muito interessante no parto natural que eu queria passar pela experiência. Mas tudo bem. Entendi que não seria. Vários médicos me aconselharam que não seria o ideal. Eu escutei esses médicos e me preparei para uma cesárea. O que acontece é que a região onde precisa dar a RAC, onde acontece a anestesia, é a RAC mesmo? A anestesia da cesárea? Isso. Onde acontece a RAC, é exatamente a região onde eu tenho as hastes e os pinos. E eu acredito, eu não posso afirmar 100%, mas comparando com a segunda gestação, eu sinto que o anestesista deu talvez um pouco mais da anestesia, algum tipo de insegurança. Eu não sei se foi exatamente isso que aconteceu, mas eu fiquei muito dopada, muito dopada. Então eu não esperava, parecia que eu estava lutando contra o sono o tempo inteiro. E eu suava frio, porque eu senti que eu estava, acho que eu não, isso é do parto, eu nunca me senti tão vulnerável, tão vulnerável. Era como se qualquer coisa pudesse acontecer comigo a qualquer momento, vulnerável e impotente, porque eu não podia fazer nada, porque eu não podia nem gritar, porque eu estava muito sonolenta. Então foi uma sensação de estar entregue a alguma coisa, né? E aí a gente traz toda uma questão da espiritualidade, que o parto tem isso mesmo, de se entregar à vida, né? Você fica à mercê, você fica completamente exposta. Então eu me senti muito entregue ali àquele processo e sem ter poder nenhum de fazer nada. Eu estava totalmente na mão de outras pessoas. Ok, aí já foi começando uma sensação que eu não esperava estar ali vivenciando aquilo. Porque eu vejo as imagens da cesárea, são as mães conversando e participando e falando, mais próximo do que foi o meu segundo parto. Quando meu filho chega, que eles colocam meu filho do lado do meu rosto, eu não senti nada. Nada, foi um vazio. Eu não conseguia me manter acordada para olhar para ele. Eu olhava para ele e não conseguia, não entendia direito que aquele era meu filho, muito, muito tonta por conta do uso da medicação, né, da anestesia. Sim. Muito tonta, sem... Ok, passou, foi um parto rápido, foi tudo bem, bem bacana. Eu fui pro quarto. Quando eu vou pro quarto, demorou muito. Então, eu passei o primeiro dia praticamente o tempo todo com essa sonolência e sem conseguir me sentir desperta, acordada, né? Pronta. E não conseguia sentir nada por ele ali naquele primeiro momento. Não sentia ligação com ele, né? Assim, não, nenhuma ligação. Assim, eu não conseguia ter emoções, na verdade. Acho que é isso. Eu estava tão entorpecida que eu não conseguia ter emoções. Eu não conseguia sentir nada, só a impotência e a entrega. E ok, passou, todos falaram, foi um parto muito bom, muito rápido. Tranquilo, muito bom, foi muito rápido. Só que toda vez que eu lembrava dele, me vinha essa sensação de tristeza muito grande. Eu não conseguia pensar, gente, por que eu tô me sentindo tão triste? E aí, no processo da minha terapia, ele me ajudou a perceber que outros momentos de trauma da minha vida, eu tive aquela sensação de impotência. Não era o parto em si, foram outras situações que eu vivi traumáticas, que realmente eu estava totalmente sem poder e entregue, né? Eu tive um acidente na infância, eu tive a queda da cachoeira, que resultou nos pinos. Então eu revivi aqueles processos. E meu corpo reagiu com muito medo, muito desespero àquela sensação que a anestesia estava me causando. Ele até trouxe toda uma questão da anestesia comigo. E aí fizemos a integração, eu pude ressignificar esse parto junto com ele, ver sobre outra ótica, me sentir muito protegida, muito guardada pelas pessoas que estavam ali. E consegui ter uma nova simbologia, e hoje, quando eu penso no parto, não me causa mais mesmo aquela sensação. Mas foi muito difícil eu admitir que aquilo vinha, né, da experiência do parto. Isso, gente, para vocês verem que não precisa ser uma coisa agressiva, mas quando é agressiva, dificulta muito mais a situação, né? Muito mais. Quer falar um pouco, Amanda? Deixa eu ver o que a Lohane... Não, justamente isso. O que eu vejo é que, assim, antes de contar um pouquinho do meu, é que, assim, a gente tem toda uma expectativa, né? Então, a gente hoje
hoje a internet é muito bom para assim, a gente ter acesso à informação, mas ajuda a essa criação de querer ter o parto como a vizinha, né? Eu sempre uso a vizinha como exemplo. Ver a vizinha que teve o parto na banheira quer ter igual. E daí nisso você vai criando toda uma realidade, por exemplo, no seu caso, você já sabia que seria cesárea, mas você ainda assim tinha uma certa expectativa de você estar sorrindo, maravilhosa, 100% consciente, esperando ele chegar. E não foi bem assim. Exato. Então, tem essa expectativa que não foi respondida. Então, isso é esse ponto. A gente sabe que tem coisa muito mais séria, né? Que, infelizmente, tem mulheres que ainda sofrem agressão obstétrica, violência obstétrica, né? Que eu, como profissional da saúde, eu faço a minha meia-culpa, assim, eu vejo que, por exemplo, quando eu estava na sala de neonatologia, quantas vezes eu peguei o bebezinho e coloquei direto para avaliar o bebezinho para ver se ele estava respirando. E hoje, né, já com todos os estudos que eu faço, com toda essa abordagem respeitosa que eu aprendo cada vez mais, eu vejo, gente, isso foi uma agressão. Por quê? Porque a mãe estava ali, ela estava esperando o bebezinho dela. Hoje a gente sabe que a gente faz avaliação com o bebê no peito da mãe. Mas ali eu tava fazendo como a minha chefe estava mandando fazer, né? Então pega o bebê, já põe ali, geralmente tem um bercinho do lado, você já avalia ele, vê se ele tá avaliando, tá tudo certo, aí você avalia a mãe. Não! Aí você entrega ele pra mãe. Não, gente, a gente pode fazer isso diretamente no colo da mãe. Então, assim, essa questão que muita gente tem trazido também da violência obstétrica é para nós, principalmente profissionais da saúde, avaliar como a gente tem feito a nossa abordagem, o quanto a gente separa a mãe desse bebê desde a hora zero. E eu vou fazer um outro parênteses, porque aqui tem a pediatra também que tem que falar, né? Então, assim, a gente na pediatria fala muito da golden hour, né? Que seria assim, a hora de ouro, que é o bebê mamar na primeira hora. Isso tá sendo assim, as mães ficam assim, ai, tem que mamar logo na primeira hora. Antes de mamar na primeira hora, o mais importante é o bebê ter o contato com a mãe. Mesmo que ele não mame na primeira hora, assim, num parto ideal, né? O parto ideal é que ele tenha o calor da mãe. Então, às vezes, eu vejo que a gente põe energia, põe atenção em determinadas coisas, sendo que, assim, o que o bebezinho está precisando é aquele ninho da mãe mesmo, né? Ela tá ali aconchegando ele. Então, você fica assim, ai, porque tem que mamar, tem que mamar. Não tem que mamar, ele vai mamar quando ele precisar. Mas deixe ele estar com a mãe em primeiro lugar, né? Então, deixa eu só ver aqui. A Lohane falou assim, ó, eu queria parto normal, mas minha família não apoiava. Não apoiava parto normal, a família queria cesárea, né? E no filme a mulher tem um parto normal em casa, mas o pior acontece. E no meu parto comecei normal e precisei ir para cesárea. Bom, então eu vou aproveitar esse caso aqui da Lohane e vou já começar o meu relato. Então, assim, como é que foi no meu caso? No meu caso, não tinha nada como a Maria Helena, gravidez perfeita. Sim, gravidez de livro que toda mulher gostaria de ter, sem náusea, ótima. Tive um pequeno sangramento quando eu tinha 36 semanas, que era o comecinho do 9º mês, e aí, nesse momento, a ginecologista falou para até diminuir o trabalho, né, então diminuir a porcentagem. Mas, assim, gravidez ótima. Então, eu sou uma pessoa que eu estudo muito essa questão da conexão, né? Então, eu falei assim, já fazia muito assim, meditação, ficava deitada na banheira, conectava com o Jean, né? Achei importante já colocar um nome nele antes, que aqui na Suíça tem isso, né? Eles não põem o nome no menino antes de nascer, tem essa coisa. Coloquei já o nomezinho dele, porque pra mim fazia sentido me conectar com ele dessa forma. E aí, agora ok, né? Tava em casa. Fiquei 1 mês em casa antes dele nascer. Então, agora eu vou me preparar para me conectar com o trabalho de parto. Então, fiz curso de preparo de parto e vou ser bem sincera que eu relutei em determinado momento e falei, já sou profissional de saúde. Eu já coloquei vários meninos no mundo. Para que eu vou me preparar para o trabalho de parto? Mas aí é que a gente tem que ter humildade e falar assim, aqui eu sou mãe, né? Eu não sou pediatra aqui. Então, aqui eu preciso ser preparada. Eu vejo muito isso entre os terapeutas, né? Ai, não vou procurar um terapeuta. Mas é aí que precisa mesmo, né? Exato. E exato. Aí fui trabalhando toda a mente, né? Li livros que me ajudaram muito de você se conectar com essa mãe loba que existe dentro da gente, que o parto é fisiológico, vai acontecer, porque até então todo o preparo era para um parto fisiológico.
E daí, o que aconteceu foi que, num determinado dia, já estava com 40 semanas e 4 dias, eu comecei a ter contrações irregulares. E o problema aqui da Suíça é que tudo é muito protocolo, né? Então, eu liguei lá na maternidade, você não chega assim, quero ser avaliada. Você liga primeiro para a doula ou para a parteira e você fala, olha, eu tô tendo contração. Ela vai te avaliar por telefone e ela vai te falar se você vem ou não. E ela, olha, eu tô achando, né, as contrações são irregulares, não tá mais de 2 horas, fica em casa, repousa em casa. Tá bom, vamos repousar em casa. Aí nisso, mais tarde, tive um sangramento. E vou encurtar a história, né? Tive um sangramento, senti que era para o hospital, fui para o hospital, cheguei lá, não estava em trabalho de parto, mas a contração vindo cada vez mais forte, cada vez mais forte. Aquela coisa assim, não está em trabalho de parto, mas está tendo contrações efetivas, né? Então, o que eles chamam de pré-trabalho, né? Porque eu não estava ainda com dilatação. E nisso, fiquei no hospital a noite inteira. No dia seguinte, eu acordo me sentindo bem, mas tive um sangramento, assim, super importante, né? E aí eu chamo a enfermeira, tava fazendo uma hipotensão, tava com pressão baixa, né? Aí lá, você não tomou café, vamos aqui avaliar como é que tá o bebê. No que põe aquele cardiotoco, né, aquele negocinho para avaliar o bebê, o batimento dele tava assim, tava quase parando, né? Então, aí nisso, já viu, né, o batimento do bebezinho quase parando. Nisso, minha mãe e o Julian tiveram que entrar em casa, eu estava sem acompanhante nessa hora, eles estavam entrando na hora que a equipe médica estava entrando para fazer a avaliação do bebezinho, para fazer o ultrassom tudo. Eles entrando na sala, eu fiquei em observação, então eles voltaram para casa e ficaram assim, voltaram 4 da manhã, isso já era 8 da manhã. E nisso aquela coisa, código vermelho, coração do bebê tá parando, coração tá parando. Nisso a mamãe... Não foi só você, eles também, né, passaram por isso junto com você ali, né? Não, nisso assim, a mamãe entra na sala, a minha mãe e o Julian pisaram na sala e estavam toda a equipe médica falando, código vermelho. Aí ela só olhou no meu olho e falou assim, filha, confia, é o jeito do Jean de nascer. Menina, aquilo ali já me deu uma endireitada assim, confia. Aí pronto, aí nisso a galera do hospital, madame, desculpa, a gente não pode dar muita explicação, mas tem que tirar o bebê, o coraçãozinho dele tá parando. E nisso, geralmente é assim, coração do bebê tá parando, vai pro bloco operatório, faz a avaliação. Se o coraçãozinho dele no bloco operatório tivesse voltado um pouquinho, tivesse aumentado os batimentos, aí teria feito como o Ti, teria feito a RAC e feito a cesárea normal, né? Sim. O que aconteceu? Quando chega no bloco operatório, o coraçãozinho dele ainda estava parando. Então, não tinha tempo de fazer a RAC, teve que ser anestesia geral. E nisso eu só falei, aí eles falaram, não dá tempo de explicar, vai ter que tirar o bebê. E nisso eu falei assim, olha, eu sou médica, eu confio em vocês, façam o que tiver que fazer, rasguem o que tiver que rasgar, tira o meu menino. Aí nisso eu sei que essa cesárea foi feita em 5 minutos, né? Deu anestesia geral, pronto, o Jean nasceu. E foi já direto para reanimação, né? Ele teve que receber oxigênio quando nasceu, né? Isso que, assim, que a gente sabe que estava tendo um sofrimento fetal, né? Então, estava um sofrimento pro bebezinho. Por isso, o coraçãozinho dele estava parando de bater. E nisso, então, você imagina essa cena, né? Tá ali anestesia geral, não vi meu filho nascer. Passam-se 3 horas, ele fica na reanimação. Quem estava era o pai, que acompanhou a reanimação toda. E passa-se 3 horas, eu tô naquela coisa ali, grog, foi mais ou menos a sensação que você teve, super grog, sem saber onde que eu tô. E aí vem o chefe da pediatria explicar, né, olha, tá tudo bem com o bebê, ele tá sendo cuidado, teve que usar o CPAP, não sei o que lá. E pra mim, ele falando tudo isso, tava assim, né, tipo assim, eu falei, meu, o que esse cara tá falando? Tipo assim, pelo amor de Deus, né? Foi muito louco. E quando trouxeram o Zoom, foi como você. Eu olhei assim, eu falei, gente, eu nem vi esse bebê nascer. Eu nem vi esse bebê nascer. Então, assim, como, sabe? Tipo, as primeiras 24 horas, eu e o Julian, a gente olhava um pro outro, a gente só fazia chorar. As primeiras 24 horas foi tão louco até de pegar o Jean, consegui dar de mamar, graças a Deus, mesmo sendo cesárea, urgência, a lactação veio. Mas assim, a gente
a gente ficou em estado de choque. Até então, acho que eu nunca tinha vivido um verdadeiro choque na minha vida, até o nascimento do Jean. E foi muito profundo, porque eu falei assim, meu amor, tipo assim, tá o nosso filho aqui, o nosso bebê, mas a gente só chorava, só chorava. E foi daí que... assim, e aí a equipe já falava, né, olha, você quer acompanhamento psicológico, você viveu, foi muito forte o que você viveu, de ter sido uma cesariana de urgência, anestesia geral. Aí eu falei, não, já tenho a minha psicóloga maravilhosa, que já faz... Isso que eu vejo também, assim, eu sempre falo muito aqui do autoconhecimento, mas, cara, eu posso falar, se eu tivesse vivido isso, e chegar no dia seguinte, e explicar quem é a Amanda, quem eu sou, que eu sou brasileira, tô na Suíça, não sei o que lá, e aí falar que eu tive uma cesariana de urgência, acho assim, ok, é factível. Mas, assim, eu sou muito grata de já ter alguém que fazia o acompanhamento, sabe? De já ter uma psicóloga que me acompanhava. Até assim, de falar assim, meu, deu tudo errado. Não foi nada daquilo que a gente pensou, né? E isso para mim facilitou muito. E só para já finalizar também com relação ao relato, é o que acontece. Então, assim, eu já tive acompanhamento da minha psicóloga, que já me conhecia. Aqui tem as doulas, né, que são como se fosse a parteira do Brasil, né, que eles chamam sage-femme em francês. Elas acompanham você no pré-parto e acompanham no pós-parto. Essa mulher, ela vinha a cada 24 horas, ela percebeu que o negócio estava sério. Então ela vinha, ficou 24 horas, e assim, o primeiro dia que ela veio, foi só para falar, só para eu chorar mesmo. Chorei, coloquei tudo para fora. Fiz muita pele a pele com o Jean, que é você colocar o bebezinho sem roupinha, e eu sem sutiã nem nada, um contra o outro, que era pra gente refazer esse momento. Muito legal. Mas o que acontece? Quando ele fez 7 meses, eu fiz uma sessão de constelação familiar. E, na verdade, eu tinha constelado a minha relação com o Julian, né? Porque a gente sabe que nesse período pós-parto, a relação do casal nunca é aquela Brastemp, né? E eu senti que a gente estava um pouco distante, sei que é normal também, por uma questão, né, fisiológica e tudo, muitas mudanças, tantas mudanças da nossa gente interna, como também para o pai, mas quis constelar isso. E durante a constelação, quando vem a pessoa que está fazendo o Jean, ele fala assim, mãe, por que você não me pariu? Nossa, eu quase caí para trás. Eu falei assim, gente, eu achei que isso estava super bem resolvido. Mas ali eu vi que isso ainda estava no meu inconsciente, senão não teria saído, não teria se exteriorizado na constelação, né? E foi aí que eu fiz. Aí eu conversei com a consteladora, ela falou assim, olha, claramente foi um momento traumático para você, então você tem que celebrar isso de uma outra forma, né? Você tem que ressignificar isso. E aí nesse dia eu cheguei em casa e falei, Julian, hoje o Jean vai nascer de novo. Esse homem ria. Esse homem ria e falava, meu Deus, você tá muito louca, né? Eu falei assim, olha, foi um trauma pra mim. Eu falei, isso foi um trauma pra mim. E eu quero que o Jean saiba que foi um trauma pra mim, porque, assim, não tem, né, assim, não tem aquela coisa assim, ai, o filho nasceu, eu tô ali sorrindo, pegando meu bebezinho. Esse momento a gente não teve. E eu quero que ele saiba que foi difícil pra mim não ter tido esse momento, né? Então, nesse dia a gente chegou, eu enchi a banheira e eu fiz um movimento mesmo dele, né? Fiz assim com ele, falei assim, filho, a mamãe viveu uma situação muito difícil e talvez... Porque assim, o que acontece? Você sabe mais do que eu. Um trauma pra mim fica no meu inconsciente e eu tô transmitindo esse trauma pra ele. Inclusive no corpo, né? Inclusive no corpo. E por isso fazer o movimento, quando a gente trabalha trauma, a gente trabalha movimento, que é exatamente o que você fez. Não é simplesmente... É muito bom o diálogo, o processo, mas às vezes você precisa fazer algo, uma ação. E isso de fazer seu corpo, deixar seu corpo fazer o movimento que ele queria ter feito, né? Você queria ter feito. Justamente. Então, até eu achei importante, como a gente estava falando de trauma e de relato de parto, achei importante trazer o meu próprio relato, porque assim, foi forte, foi totalmente fora da curva, né? A gente sabe que é uma raridade uma cesariana que seja em urgência. Normalmente, quando a pessoa não consegue parto normal, a gente consegue fazer uma cesariana eletiva, como foi a sua.
Então, assim, eu sei que o meu caso foi a raridade da raridade, mas eu sei também que eu estou me colocando aqui, por exemplo, nas redes sociais, como porta-voz de muitas mães. Então, se eu vivi isso, não foi por acaso, né? E até então eu não tinha falado isso com tantos detalhes como eu estou falando hoje, né? Então, dificuldades, choques, traumas, a gente pode viver. Mas o que vai mudar é o que a gente vai fazer com isso, como a gente vai transmutar essa realidade, como a gente vai ressignificar isso. Isso. E tem uma questão importante, assim, quando nós falamos do que realmente a mulher, de tudo que impacta no momento do parto, no pós-operatório, nós estamos dando informação para a mulher. Pode ser muito prazeroso e pode ser que tenha aspectos muito difíceis. Tem mulheres que relatam o parto até como uma experiência sexual, no sentido de um prazer físico na hora que o bebê nasce, né? Quase próximo ao orgasmo, que elas chamam de círculo de fogo, quando você tem o parto natural. Então tem muita coisa que pode ser boa, mas a mulher precisa ter informação para que ela vá, porque assim, se você sabe o que você está encarando, você tem condição interna de organização para aquilo. E nós também estamos falando aqui para que, se por um acaso isso aconteceu com você, tem formas de ressignificar isso. Eu estava no final de semana num curso com um grande professor de gestalterapia, ele falou algo assim muito legal, que alguns movimentos humanistas, né, a Gestalt e outras, elas não trabalham o passado como um passado que define o futuro, mas é o futuro que define o passado. É quem eu sou hoje que dá sentido para o que eu vivi. Se eu vivi um aspecto traumático, seja no parto, seja antes do parto, a pessoa que eu vou me tornando vai dando um novo sentido para a minha história. Então, se isso, como a Amanda relatou, o que a Amanda passou foi algo muito forte, poderia ter gerado uma situação entre ela e o filho durante toda a vida. O que normalmente as mães fazem, o que eu senti da desconexão com o meu bebê no começo, poderia ter gerado uma super proteção, uma necessidade de compensá-lo o tempo todo, uma fragilização dele. E não é isso, né? Nascer é difícil. Desculpa, tô tocando aqui a campainha, sabe o que é? Tá bom, tranquilo. Eu vou falando aqui, Amanda. Pode falar. Então, nascer é difícil. Vir para o mundo é difícil. E a partir do momento em que você pode encarar esse difícil e sustentar esse difícil, você dá um novo sentido para ele. Então, o eu que eu estou me tornando é o eu que vai dando sentido para as minhas experiências anteriores. Isso a Bianca colocou aqui, a importância de nos curar. Exato, né? Nos curar como uma coisa cíclica. Eu lido com aquele processo, depois surge outro, mas ninguém se cura da condição de ser humano, né? E a condição humana é uma condição de vulnerabilidade. E acho que é isso que o parto traz muito. Estar vulnerável, de maneira física também, e não só de uma maneira psíquica, né? Nós temos ali um corpo que tem um autor que diz algo muito interessante, que é assim, que o parto ele é uma situação de risco de vida. É um corpo que está a serviço da humanidade e está colocando essa mulher em risco de vida. Muitas têm esse parto, muitas sobrevivem, tudo dá certo, mas não deixa de existir esse risco. E só a mãe sabe como é lidar com esse risco, com essa situação. Mesmo que o parceiro, o relato da Amanda, ele é tão rico, porque traz a questão dela e a questão do Juliano, né? O parceiro também, o marido, o pai, a companheira, se for o caso, também pode ser muito atingido pelo processo do parto, porque você vê alguém que você ama e não poder fazer nada, tá ali numa situação de impotência, também é muito difícil. Eu estava escutando você falando, Marilene, você estava falando assim da vulnerabilidade, né? E assim, apesar de, por exemplo, esse relato que eu acabei de dar, apesar de ter sido muito difícil, eu não vi nada da reanimação do Jean. Né? E o Julian estava lá, ele viu o Jean ser reanimado, ele viu o Jean receber oxigênio, ele viu o Jean ser colocado em CPAP. Então, isso eu acho importante a gente falar disso também, porque, lógico, a gente fala muito do acompanhamento psicológico que a mãe deve fazer, mas o pai também, né? No caso dele, ele não quis fazer acompanhamento. Mas ok, né? A gente também tem que aprender a respeitar. Mas eu tenho uma amiga que ela viveu uma situação muito semelhante, mas infelizmente o filho dela teve que ir para neonatal, né? Ficou na UTI, foi entubado. Já não chegou a ser entubado, só ficou com CPAP. E no caso, o marido dela fez uma...
como estresse pós-traumático mesmo, né? Então, assim, ele Sim. tem 1 ano e ele ainda faz acompanhamento. Porque ele ficou ali nesse lugar do Julian, que é o pai que vê o filho ser reanimado, e ele ainda não conseguiu digerir isso, né? Então, que a gente também tenha esse olhar para o pai, porque é uma coisa que a gente fala pouco, né? Mas também para as mudanças que acontecem do lado paterno. Isso, muito legal, né? E sim, o TEPT ele é um risco muito grande para esse pai, porque ele está ali no risco de perder as 2 pessoas mais importantes, né? Vamos colocar assim para ele naquele momento. E a sensação, o que causa, por que a maior parte dos traumas eles estão na infância? Você pode ter traumas na vida adulta, mas a maior parte está na infância. Porque o que realmente gera trauma é a sensação de impotência. Eu não posso fazer nada. Essa situação está acontecendo, não tem nada que eu possa fazer para mudá-la. Normalmente, quando você sente potência, você sente que pode fazer algo, o trauma não se instala. Pode acontecer, mas normalmente não. Então, é a sensação de impotência. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem mais alguma coisa que eu quero dizer. Você olha aí, eu vou só fazer um comentário com relação a essa questão de potência. Sua mãe, no finalzinho da live passada, ela falou assim que, acho que foi o Bento que nasceu, né? Ela falou assim que ele nasceu, que ela estava mais preocupada contigo. E aí, a minha mãe, né, quis dar o palpite dela também, que a mamãe não tem Instagram, né? Ela falou, filha, na próxima live você traz as minhas palavras. E aí, o que acontece? Durante o período da noite que eu estava em observação, eles estavam comigo. Então, até 4 horas da manhã, eu estava monitorizada com cardiotocograma e tanto a mamãe quanto a Juliana estavam vendo os batimentos do coraçãozinho. Então, estava assim, 100, 120, mais 120 na maior parte do momento. Então, eles tinham uma ideia do que era o normal. Quando ela entrou, nesse momento que ela chega, que ela vai para casa, tira o cochilo e volta, quando ela voltou, os batimentos estavam por volta de 47, 50. Então, ela falou assim, ali ela viu que o bebezinho não estava bem, que o coração dele, assim, mesmo não sendo médica, eu vi que estava metade do valor que era para ser, né? Então eu entendi que alguma coisa estava acontecendo. E aí eu passo para cesariana. Quando eu passo para cesariana, daqui a pouco vem uma enfermeira, mesmo sem ela falar francês, mas ela falou assim, o bebê tá bem. E ela entendeu que, tipo assim, que foi feita uma reanimação e o bebê tá bem. E ela falou, gente, e cadê a minha filha? Minha filha não volta, entendeu? Porque assim, eles tiraram já muito rápido. Então, só para quem está explicando, está acompanhando aqui desde o começo da live, o que aconteceu? Eu tive um descolamento de placenta e no momento a gente não sabia. Eu tive uma queda de pressão, o coraçãozinho do Jean começou a parar. E aí, quando acabou a cesariana, eu ainda tive muito sangramento, né? Eu ainda perdi muito sangue depois que tinha feito a cesariana, por conta desse descolamento. E aí, por isso que, assim, né, não voltava do bloco operatório, que eu ainda estava com lá. Então, ela ficou muito preocupada. Falou assim, eu fiquei preocupada por ti, né, eu fiquei preocupada pelo Jean, mas depois que eu soube que estava tudo bem com ele, cadê minha filha que não volta? Isso. E entra de novo nisso que nós estamos falando. Não é só a mulher, como ela está a serviço, né, a serviço da vida naquele processo, a mulher sente muito, a mãe. Mas as pessoas em volta sentem muito também. Então não é uma questão só da mãe. Tranquilo. Bom, eu gostaria de falar um pouquinho sobre quando nós falamos de TEPT, porque o transtorno do estresse pós-traumático não é exatamente o que nós estamos falando aqui. Estamos falando de um trauma, no sentido de algo difícil de integrar, difícil de elaborar, difícil de processar. Às vezes, eu e a Amanda, nós relatamos situações que mesmo que tenham ocorrido dificuldades, tinha muita compaixão da equipe do hospital, muito cuidado, tanto de cuidadores quanto da equipe. Isso atenua muito. Nós duas temos, né, processos terapêuticos, isso atenua muito o que nós estamos relatando. Mas quantas mulheres ainda têm que encarar uma equipe fria, ou uma equipe que normaliza situações que para aquela mulher, principalmente se ela estiver passando por aquilo pela primeira vez, é algo tão delicado. Então, quando você tem uma equipe que normaliza isso, uma equipe que trata isso de maneira fria, a chance de desenvolver o TEPT é maior, o risco é maior do TEPT, né, do transtorno do estresse pós-traumático. Então, assim, que isso fique bem claro, pode chegar a acontecer. De novo, não é uma situação que é para assustar as mães, é uma situação para que as mães tenham informação. E se você passou por um parto, que você se analise. Como foi o parto, né? Quais aspectos que foram difíceis de ser integrado? Porque o parto, o nascer mãe, ele passa por um processo de rasgar, de rasgar de alguma forma, né? Mas tem um processo brutal, mesmo que você tenha toda uma região, um grupo amoroso ali.
E é importante que isso aconteça. Esse nível de intensidade, ele não é um problema. Vocês vão dar conta de lidar com isso, mas os aspectos difíceis dessa situação precisam ser vistos, precisam ser integrados. E aí nós vamos falar um pouquinho, acho legal acrescentar também, quando nós falamos do TEPT, tranquilo, Amanda? Vamos mudar o cesto de lixo no meio da live, mas tá tudo certo. Como pode melhorar? Bom, acho legal acrescentar, Amanda, que eu tava... Quando nós falamos de TEPT, né, quando vamos falar de transtorno, alguns perfis psicológicos são mais suscetíveis a isso. O que acontece? Pessoas que sofreram abuso sexual, pessoas que foram vítimas de algum trauma anterior, pessoas que já tiveram desenvolvido depressão e ansiedade. Então eu estava comentando que no meu caso e no seu, nós tivemos uma equipe amorosa, uma equipe que tinha compaixão, nós temos aí um processo terapêutico anterior ao parto. Sim. Então, a busca pelo autoconhecimento, por descobrir quais são seus recursos, quais são suas potências diante das dificuldades da vida. Porque a gente tem a ideia que a gente nasceu e tá tudo pronto. E não, a vida é uma tarefa difícil. Para uma tarefa difícil, eu tenho que me preparar. Quais são os meus recursos para lidar com essa tarefa difícil que é viver, né? Eu gosto de tomar um chá para relaxar, um chá de camomila, quando eu tô nervoso, eu gosto de ir um pouquinho no sol. Cada um vai encontrando os seus recursos para dar conta das diversas emoções difíceis que a vida traz também. Uhum. Então, no meu caso, no da Amanda, nós temos esse processo de autoconhecimento. Isso ajuda muito, 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 muito. Ao ponto de você conseguir ouvir eu adorei seu relato. Nós já tínhamos conversado sobre isso, mas eu não lembro se você tinha me contado do movimento que você fez. Muito legal, né? Então, perceber a necessidade de chamar o Jean para nascer de novo. Sim. Então, quando você tem recursos, você pode lidar com qualquer situação difícil que se apresente, né? Você pode buscar esses recursos. E aí essas mulheres... E é isso, gente. Muitas mulheres não se sentem confortáveis para falar porque elas têm medo de ser vistas como fracassadas ou ingratas. Eu fracassei como mãe. Eu sou tão ingrata, né? Falando isso, meu bebê tá aqui. Mas não é... A gente não precisa aceitar. Pode ser melhor. Você pode buscar o melhor. A mulher tem muito isso, né? Eu tenho essa sensação de não aceitar o tá tudo ok. Se tá ok, tá bom. O bebê tá vivo, foi difícil, mas eu já passei. Mas você pode buscar o melhor. Você pode buscar dar pro parto o sentido que você quer dar pro parto. A partir da sua vivência, da sua experiência. O meu processo com esse terapeuta que eu contei pra vocês foi lindo. No final, eu me senti tão cuidada, tão protegida, tão conectada com a espiritualidade. Não tô falando de Deus, mas da sensação de algo que vai além de mim naquele momento do parto. Mas eu só vivi isso depois. Eu só consegui viver isso, a Amanda falou 6 meses, bateu. Foi mais ou menos... Não, ele já tinha 1 ano. Eu tinha 1 ano. Depois que ele fez 1 ano, que eu pude dar um outro sentido pro parto. E é bom, você não precisa aceitar o ok. Você pode ter uma satisfação plena dos seus processos também. Isso é tão profundo com relação a essa vivência, assim, eu achei tão interessante, você falou assim, a gente tem uma equipe amorosa, né? Eu sou fã de Caterina, da minha psicóloga, né? Já fiz live com ela também aqui, eu sou muito feliz de ter você também como parceira, porque, assim, é uma equipe muito linda mesmo. E, por exemplo, numa sessão, ela falou assim, o Jean tinha 1 mês, ela falou assim, Amanda, como é que tá a cicatriz, menina? E é porque eu sou médica, né? A gente sabe da teoria. Menina, tava uma coisa tão feia, preta, cheia de crosta, porque assim, eu não tava conseguindo tocar nela. E aí eu falei assim, Aline, sendo bem sincera, eu não tô conseguindo limpar minha cicatriz. Não tô conseguindo, porque é aquilo, né? Você volta, você vive de novo. E aí nesse dia ela falou assim, então hoje você vai agradecer que foi a partir dela que o seu filho nasceu. Apesar de, né, tudo que você viveu, ela faz parte da sua história. Então, agradeça ela, agradeça no sentido assim... não nessa coisa também, assim, que eu vejo muito que o pessoal tem falado, né, da positividade tóxica. Não, né, que é tudo lindo, poliana. Não, poliana, mas é a realidade. Foi difícil pra caramba. Mas... a gente pode salvar o Jean. O Jean tá aqui pra contar a história, ele tá vivo. Isso. Graças Muda a perspectiva, né? Então assim, só olhar com outros olhos. E nesse dia, eu acho que a banheira, eu tô contando aqui, eu tô sentindo que a banheira também, ela faz parte da minha terapia. Porque hoje é um recurso pra você.
Aí, É o seu recurso. é o meu recurso. Aí nesse dia, tomei um banho de banheira, conversei com a cicatriz, falei, cicatriz, obrigada. Obrigada por você ter feito meu filho sobreviver. E aí eu limpei, tirei todas as camadas, limpei tudo. Então, assim, eu falo, a gente contando isso é para que, assim, que o nosso processo de libertação, de transmutação, possa fazer parte de outras pessoas, porque a gente pode vir aqui, como você falou, e vir falar toda a fisiologia, toda a parte teórica das mudanças psicofisiológicas do parto. A gente pode ficar 3 dias falando disso. Mas eu acho importante também falar como cada uma de nós está ressignificando isso, porque é isso que vai ajudar que vocês que estão ouvindo aqui também ressignifiquem o parto de vocês, né? E outra coisa, Maria Helena, que eu queria acrescentar, você tinha falado para eu te lembrar de como que a gente pode recuperar esse trauma que a gente viveu pelo trabalho de parto natural. Você tinha falado para te lembrar? Não, isso. No caso, o parto natural é muito importante para as mulheres que talvez estejam grávidas, eu vi que a Thalita está aqui, permitir que algumas dores apareçam durante a gestação. Então, se tiver vontade de chorar, sentir que algo está morrendo, que algo está mudando, porque algumas coisas que podem ser ignoradas no momento do parto, por conta da fragilidade emocional, elas podem vir à tona. Então, traumas não elaborados no passado podem surgir nesse momento. E pode ser um momento de muita integração, porque no parto natural a mulher está mais no controle, né? Não no controle, também está entregue, mas no sentido de que ela está vivendo aquilo, está fazendo parte do processo. É uma postura ativa. Na cesárea é uma postura mais passiva, que está tudo bem, como a sua mãe falou, o bebê escolhe a maneira como ele quer vir no mundo, a gente tem que confiar. E dançar conforme a música que toca, né? Ter essa habilidade de se adaptar. Mas no momento do parto natural, se você consegue estar trabalhando esses traumas anteriormente, no momento do parto, a chance de que seja mais... Há uma possibilidade de que isso seja mais tranquilo. Porque a supersensibilidade ali pode fazer com que alguns traumas venham à tona, né? Então não fugir das emoções negativas durante a gestação ajuda muito. Mas depois da gestação, ainda assim tem que ter esse autocuidado, porque a vulnerabilidade ela pode fazer vir à tona, né? E uma coisa muito legal que você falou sobre a cicatriz, partos complexos, que vocês viram que não precisam ser partos violentos, mas porque o nascer ele é violento no sentido de que ele rasga, né? Você tem ali uma força para a vida, precisa ter um impacto. Mas quando nós temos partos complicados, pode acontecer, um dos sintomas muito comuns de partos não significados é a sexualidade. Você falou da cicatriz e é isso mesmo, não consigo olhar para a minha sexualidade. Não consigo ter... É claro, o nascimento de um bebê vai mudar a forma a sexualidade do casal, vai mudar a sexualidade da mulher, porque é uma experiência sexual, gente, não é no sentido erótico. Né? O erótico tem a ver com uma construção mental também do sexo, né? E tem muito mais a ver com adultos. Mas sexualidade, ela fala de prazer físico. Tomar banho, andar descalço, tomar sorvete, tudo isso são atos sexuais, assim, que trazem um prazer sexual, um prazer do corpo. Então, o parto, a maternidade, a amamentação, ela mexe muito com a sexualidade da mulher e do casal. E quando você tem os traumas ligados ao parto, com certeza o casal vai sentir na sua sexualidade a grande chance de que a mulher não consiga mais estar nessa posição de tanta busca por sexo, tanta abertura para o sexo naquele período, porque vai lembrar tudo de novo, porque a gente está falando dessa região mesmo, né? Então, da pelve, do contato pele a pele, e acho legal, a sexualidade também é uma coisa que você pode viver de maneira plena. Também não é para ser revista da Nova, né? Tem aquelas revistas do gosta o tempo todo, o prazer está aí, Não, sexo é um negócio complicado, envolve 2 corpos, existem muitas situações naturais do sexo não ser bom o tempo todo. E às vezes ele suscitar alguns sentimentos confusos, mas o parto, o nascimento dos filhos pode mexer muito nessa área. E aí compensa, se você está sentindo isso, aquilo, não aceitar o ok, buscar a satisfação que você julga merecer naquele momento, né? Muitas vezes a gente aceita o ok porque é como se eu dissesse que aquilo pra mim tá bom. E aí tem um pouco de autoestima, de autoconceito.
né? Mas é natural esses altos e baixos também da sexualidade. Mas achei legal acrescentar isso, sabe, Amanda? Isso que você estava trazendo não consigo olhar para a cicatriz, não consigo desejar, não consigo pensar nisso, pode acontecer. Pode acontecer o contrário também, tá? Mulheres que têm muito desejo, tudo ok, pode acontecer também. Sim, eu acho que é importante também a gente, assim, né? É aquela coisa, às vezes a gente investe tanto em coisa material, e eu acho que é importante nesses momentos, quando a gente fala muito de autoconhecimento, falar assim, quanto que você está investindo em você mesma, né? E, por exemplo, esses dias estava conversando com uma pessoa e eu falei assim, acho que vai te fazer bem fazer um acompanhamento terapêutico, né? E ela falou assim, mas estou com muita coisa, estou com muito trabalho, né? Não tenho tempo. Gente, olha, assim, é tão libertador você se conhecer, porque você vai sabendo até o que faz sentido para você. Então, até para a forma como você fala para o seu companheiro, né? Por exemplo, esses dias o Julian chegou e falou assim, poxa, eu chego em casa, não tem comida pronta. Aí eu falei, meu amor, não tem comida pronta, mas tem uma mulher maravilhosa aqui, toda cheia de amor te esperando, entendeu? Eu preparei a casa todinha para você, acabei de arrumar tudo com tanto amor. Será que esse é o problema? Eu vejo assim, quando você vai se conhecendo, as coisas vão tomando uma outra dimensão, né? Até a forma como você acolhe. Eu trago muito essa coisa do acolhimento aqui no Instagram, né? Então, assim, até como você acolhe o teu companheiro. Quando você não se conhece, a gente vai ficando tanto naquele automático, tanto naquela loucura, que aí você fala assim, Deus, para, tipo, planeta, para que eu quero descer, né? E não quer dizer que quem se conhece não tem momento difícil, não é isso. Só que se vocês perceberem, tanto no meu discurso quanto no da Maria Helena, se eu fosse resumir assim uma frase, nós duas tivemos vivências difíceis. E a Maria Helena falou, você pode se contentar com um ok, mas a gente pode também fazer o quê? Procurar o melhor. O que é o melhor? Quando você se conhece, primeiro, você identifica os teus próprios gatilhos. Então, aqui a Amanda tá dando um sinal vermelho, aqui a Amanda tá com a bandeirinha, né, que alguma coisa tá dando ruim. E você sai desses momentos mais fácil. Então, por isso que a gente fala assim da importância do autoconhecimento, porque você pode ficar aí, ficando bem louca mesmo, sem saber como melhorar. Ou você pode falar assim, poxa, eu tive uma ferida aqui, eu me senti machucada nesse momento. Como que eu posso me acolher? Como que eu posso falar, tá tudo bem? Por exemplo, eu com a Amanda. Amanda, tá tudo bem, você teve um puta, né, trabalho de parto, foi super difícil. Como que a gente pode olhar isso com mais amor, com mais doçura? Como você pode ser a energia do amor para você mesma? Você não consegue se conectar com essa vibração sem o autoconhecimento. Eu desconheço, pelo menos, né? Como que você pode ressignificar tudo isso sem se permitir se conhecer. Então, acho que é importante também a gente falando de maternidade, trabalho de parto, na outra live a gente falou de puerpério, mas que vocês se permitam, porque a gente se investe tanto para amiga, a gente se investe para os filhos, a gente se investe para coisas materiais. Se a gente não investir para nós mesmas, que é a base disso tudo, a base da família é aquele casal. E a gente sabe que, assim, ainda assim, geralmente a mulher que está mais aberta para fazer essa gerência, né? A administração de tudo. Nem sempre o homem tem essa visão, e eu até felicito os homens que estão aqui, que já mostram que eles têm mais abertura de espírito, né? Então, assim, geralmente a mulher que está ali aberta, então invista em você. Investir em você é investir em tudo que vem a partir de você. É também investir na tua família. Você também vai estar muito mais acolhedora para a tua família, mas você tem que acolher você mesma, em primeiro lugar. Isso, exatamente isso. Quando você traz, né, a fala do seu companheiro, do seu marido, é aquele momento de você podia explodir, falar, e aí você perceber, aquilo é uma cobrança do outro, né? Eu não preciso me irritar com o que o outro acha que ele tem que cobrar ou não. Eu posso lidar com isso de outra forma. Meu celular pitou aqui, a bateria acabando. Então, tem toda essa, com certeza, se conhecer seus recursos para lidar com essas situações que são da vida, né? Relações vão ter conflitos sempre, a relação com a gente mesmo vai ter conflitos sempre. Mas se eu me permito entender aonde aquilo dói, para que eu faço aquilo, qual o sentido para mim daquelas experiências, de que maneira eu lido com aquelas experiências,
A partir do momento que eu consigo perceber tudo isso, né, integrar tudo isso, dá para a caminhada ter mais sentido, ser mais leve, você sentir com mais poder para lidar com você mesma, com a sua própria vida. Sim, verdade. Olha, Maria Helena, eu acho que a gente está chegando aqui ao final, né? Eu sou muito grata pela tua presença. Toda vez que você vem aqui, eu sinto assim que você traz um conteúdo assim de muita profundidade, sabe? Que primeiro assim a gente vê o embasamento, né? Que você teórico, mas também eu vejo assim que é aquela pessoa que está conseguindo aplicar o que está aprendendo. Eu acho que é o mais importante também, porque o problema da nossa humanidade hoje é que a gente está muito no mental, né? E não está colocando em prática as coisas. Verdade. Então, e obrigada pelo convite, adorei a nossa dobradinha. Sim, foi muito boa. Não, eu gostei da forma como você propôs também, né? A gente explicar um pouco assim o tema de uma forma mais abrangente, até para a gente entrar nessa parte dos traumas. São assuntos profundos, né? E é bom a gente ter esse preparo, né? Até para quem não viu a primeira live, eu recomendo assistir a primeira live, que fala do quarto puerpério, porque a primeira a gente explicou de uma forma bem abrangente essa crise de identidade que acontece com a mulher quando se torna mãe. E agora, sim, ok, me tornei mãe, e como é que eu vou avaliar essa experiência que eu tive do meu trabalho de parto, né? Então, achei bem legal como que você construiu, assim, essa nossa narrativa, fiquei muito bom. Também gostei, assim, acho que uma coisa bacana do nosso encontro é poder ser real, né? Sermos honestas com as nossas próprias experiências, que é o que você colocou. E a nossa busca, nós estamos aqui compartilhando a nossa busca por uma vida que faça sentido para nós duas, né? Uma vida que faça sentido e a partir dela eu estar em contato com esse mundo. Então acho que isso também que deixa a situação tão rica, por isso que é tão gostoso, né, Amanda? Foi muito prazeroso na semana passada, foi prazeroso hoje de novo. O tempo passa rapidinho. E muito obrigada pelo convite, pela parceria de sempre. É muito bom estar aqui com você. Sim. E com vocês que estão aí. Sim, claro. Gente, é assim, para quem não sabe, para quem está chegando agora, eu e Maria Helena, nós somos parceiros numa mentoria que se chama Mães pelo Mundo. É uma mentoria que é voltada para mães imigrantes, né, mães que moram no exterior. Porque a gente sabe que além de tudo isso que a gente falou aqui, de crise de identidade, né, trauma no trabalho de parto, você muitas vezes pode se sentir sozinha, pode estar fazendo algum grau de ou depressão, algum transtorno pós-parto, como você falou. Tem a questão também da mãe que está no exterior, que tudo isso é multiplicado por várias vezes. Então, toda a sensação de sentimento, todo sentimento de solidão sente assim de uma forma muito maior. Então, pensando nisso, e inclusive a minha vivência, eu conversei com Maria Helena, e aí eu tenho também outras parceiras, né? Tem a Júlia, tem a Ana Clara, tem também a Rúbia, que a gente, né? Então, eu criei essa mentoria Mães pelo Mundo, que é justamente para que a gente possa acolher e para que a gente possa dar esse abraço virtual, porque os encontros são virtuais, né? Nessas mães que estão passando por isso. Então, quem tiver interesse, né? A gente faz live, tem também alguns conteúdos aqui no Instagram, mas para fazer parte da mentoria mesmo, tem que entrar no link da bio. E aqui foi só uma amostra grátis do nosso trabalho. É isso mesmo. Muito obrigada, Maria Helena. Um beijo para a Robélia, que acabou de entrar. Obrigada, Amanda. Muita gratidão pela presença de cada um de vocês aqui. Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.